Olá! No vídeo de hoje a gente vai recapitular e analisar a série Boneca Russa da Netflix. Já fica avisado que eu vou soltar vários spoilers e tratar de assuntos sensíveis como tirar sua própria vida. Vocês vão perceber que eu estou tomando cuidado com os termos que eu uso para não ser desmonetizada que nem eu fui em Garota Infernal. E por falar em palavras proibidas, parem de comentar a especiaria que não deve ser nomeada. Vocês não podem comentar com esta intenção. Mas se for com esta intenção, tudo bem. Boneca Russa foi um projeto criado por 3 mulheres, incluindo a Amy Poehler. E a série inteira foi escrita e dirigida por cineastas todas mulheres. Eu lembro que eu maratonei tão rápido quando saiu que agora em 2022 eu já não lembrava de nada. Não lembrava quem era esse cara. Eu resolvi rever na noite passada e ela é bem melhor do que eu lembrava, viu? Eu já tinha gostado, mas é que agora eu tô apaixonada. E agora eu não consigo calar a boca sobre essa série, então eu vou contar pra vocês tudo o que acontece. A real também é que eu preciso me distrair com alguma coisa, porque a narrativa discute crise existencial. E aí quando você vê, você também tá mini enlouquecendo, começando a avaliar a sua própria existência e reconsiderando todas as escolhas que você já fez na sua vida. Será que eu tô vivendo direito? Será que eu tô desperdiçando a minha vida? Será que eu tô cuidando da minha saúde? Das minhas amizades, das minhas relações? Mas relaxa, você não vai surtar completamente assistindo a série, porque tem umas piadinhas jogadas no meio. Bartendress, more junk, please. Apesar de ser considerada uma comédia dramática, o que vai realmente conduzir boa parte dos episódios é um mistério que a protagonista, a Nadia, quer resolver. Por que ela morre e revive a mesma noite infinitas vezes? E como que ela faz pra quebrar esse loop? Claro, se mantendo viva, né? Porque o loop só começou na primeira morte dela. Então, será que ela morreu? Será que o loop começou antes dela morrer ou o loop começou depois que ela morreu? Não sabemos ainda. Seria essa experiência resultado do negócio maluquinho que ela fumou? Ou quem sabe uma brincadeira perversa do universo? Ou ainda algum tipo de purgatório para ela ser punida pelos pecados dela aqui na Terra? Essas são algumas das teorias que ela cria, mas o real motivo do loop não é nenhum desses. Aliás, essa ideia de repetir o mesmo dia já foi usada milhões de vezes no audiovisual. E existe até uma expressão em inglês para quando parece que as coisas estão se repetindo. Mas vocês têm que pensar que essa fórmula clichê é apenas a tela onde a série será belamente pintada. Tem pintura que resulta em Boneca Russa ou no episódio 11 da 3ª temporada de Supernatural. E tem pintura que resulta em Naked. Mas a culpa não é da tela, é do pintor. E antes da gente continuar, eu tenho que avisar vocês que esse vídeo não vai ter tantas piadinhas, porque eu amei muito a série e eu quero me aprofundar na análise dela. Como o tom do meu canal é mais cômico e é provavelmente isso que você tá esperando de mim, eu vou colocar o próximo segmento pra compensar toda a falta de humor que vai ter no vídeo. Family, 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 family. Pronto, agora que você matou a vontade de rir, a gente pode ir pra premissa. A história começa na festa de aniversário de 36 anos da Nadia e logo nos 3 primeiros minutos a gente já conhece a primeira camada da nossa boneca russa. Ela é rabugenta e bem poucas, não cuida muito da saúde. Aren't you a little young for a midlife crisis? I mean, I smoke what, like 2 packs a day? I have the internal organs of a man twice my age. If I make it to my low 70s, I'll be shocked. E também não gosta de se sentir presa, seja na sua própria vida ou em relacionamentos. E aqui o primeiro conflito: seu gato tá sumido. You should consider making oatmeal a strictly indoor cat. To be safe. For you, it's safety. For me and oatmeal, it's a prison. A série toda é uma grande aula de roteiro, mas esse primeiro episódio se supera, viu? Sabe quando você recomenda uma série pra alguém e fala: mas os primeiros episódios são ruinzinhos, tipo, tenha força, continua assistindo? Então, isso acontece porque a maior parte dos roteiristas demoram um tempinho pra entender a identidade dos personagens que eles estão escrevendo. Já a Boneca Russa foi tão bem escrito que quando você entra na série, realmente parece que essas pessoas já existiam antes de você começar a acompanhar elas. Nenhuma conversa forçada e todas as informações básicas que você precisa saber sobre todo mundo surge de maneira espontânea. Como quando a gente descobre que a Nadia tinha uma relação conturbada com a sua falecida mãe, This is the day we get free. que essas são suas melhores amigas e que esse é seu ex. You look fantastic. Well, I wear the same thing all the time. Vamos supor que você não conhece a Nadia.
Como que você descobre que esse cara é o ex dela de uma maneira natural? Você, o público, eu tô querendo dizer, quem tá assistindo a série. Enfim, ela não ia chegar pra melhor amiga dela e falar: olha lá, meu ex, ele chegou. Porque a melhor amiga dela sabe que o cara é o ex. Ela ia se tratar pelo nome dele. E tem filme que expõe dessa maneira preguiçosa, por exemplo. Ai, fulaninho, você é tão bobo, mas eu te amo porque você é meu irmão. Alguém fala assim na vida real? Ninguém chama o irmão de irmão. Tem como você expor que esse personagem é seu irmão de uma maneira menos tosca. Agora vamos ver como boneca russa faz. Hey, are you okay? John, yeah, we're all good. Not just a little under the weather. No. I'm okay. It's okay. It's okay. I'm okay. Are you fucking kidding me? There are people hopping up and down on one leg out here. Oh, well, she's the birthday girl and he's her ex, so if I were you, I'd get a backup plan. You guys aren't out in 20 minutes? I'll tell the line to wait longer. Okay. E também tem outra maneira de você passar informações, só que de uma forma mais subentendida. This was always gonna be a tough birthday. Not everything is about Mom. But I think she would have been proud you made it to 36. She was pretty competitive. Ipso facto, maybe she would have been pretty excited that I was actually finally older than she ever was. You have it. Mais pra frente, alguém pergunta se a Nadia tem histórico de doenças mentais na família e ela fica na defensiva de maneira agressiva. I am sorry for yelling. I'm having a very hard, never-ending night. E mesmo que isso só seja confirmado episódios depois, aqui a gente já consegue entender que sua mãe tinha algum tipo de problema e que, já que ela morreu cedo, ela provavelmente tirou sua própria vida. Will you stop acting crazy? Oh my God, I am not crazy, okay? I am not crazy. You know I hate it when people call me crazy. Nesse começo, a gente acompanha a Nadia dando um rolê pela festa dela, como se estivéssemos em um jogo de videogame. Ela para pra conversar com algumas pessoas, mas nunca se mantém estagnada. Depois de obter as informações necessárias para o nosso entendimento, ela continua seu caminho, sempre observando pequenos detalhes ao seu redor. Isso é importante porque quando ela morrer e tiver que recomeçar a noite, ela vai poder traçar novos caminhos conforme os detalhes que ela tinha observado anteriormente. Alright, let's make some choices. Enfim, nesse primeiro caminho ela resolve fumar esse cigarrinho maluco. Viu, YouTube? Nada de legal está sendo mencionado nesse vídeo. Por favor, não me desmonetize. Depois ela dá uns pegas nesse cara chato e, por fim, sai atrás do seu gato sumido. Ela também observa um morador de rua, mas não faz contato. Numa loja de conveniência, observa um bêbado atrapalhado, mas não descobre nada sobre ele porque sua observação é interrompida. Hey, legs. Nice. Por fim, encontra seu gato. Hey, little one. E assim, a sua primeira morte dá início a um loop que sempre acaba da mesma forma. Não importa qual caminho ela for escolher, vai acabar morrendo. A primeira vez que a noite reinicia, ela escolhe não ficar com o cara chato de novo e sim dar um rolê com seu ex. Mas mesmo assim, o resultado final é o mesmo. Caminhos diferentes apenas resultam em mortes diferentes e é muito divertido acompanhar ela criando um trauma contra escadas. Watch it. You help me out with something. Outra coisa que se mantém a mesma é a forma como ela reinicia a noite, na frente do espelho naquela festa. Afinal, o loop quer obrigar a Nadia a fazer uma reflexão sobre si mesma, só que ela ainda não sabe disso, calma.
Tem alguns episódios pela frente. No segundo episódio, a Nadia tenta descobrir que substância maluquinha estava dentro do seu cigarro, porque acredita que essa experiência toda é apenas uma bad trip. Só que ela tá acostumada com substâncias maluquinhas, então pra essa tá causando tudo isso é porque o negócio provavelmente é meio perigoso. Mas o que ela descobre é que nesse cigarro não tinha nada que ela já não tivesse experimentado. Sem encontrar outra explicação pro que tá acontecendo, a Nadia meio que taca o foda-se e fala, quer saber, eu vou aproveitar essa festa. E a filmagem toda, o estilo todo me pareceu muito aquele clipe Stay High. Exausta toda da situação, a Nadia resolve procurar essa moça aqui, que seria como uma figura de mentoria para ela. A Ruth trabalha como psicóloga e era amiga da sua mãe. E também foi ela que assumiu os cuidados da Nadia quando a mãe já não dava mais conta por causa da sua saúde mental. O mais bacana dessa velhinha é que ela dá uns conselhos muito bons com uma garganta podre de fumante. Eu não sei se isso faz sentido para vocês, mas a falta de vida na voz dela parece que deixa as frases muito mais sábias. That's why therapists are important. Without them, we are very unreliable narrators of our own stories. See, holding two incompatible ideas in your head at the same time and accepting both of them, well, that's the best of being human. Ô, meu querido, dá like nesse vídeo aí. Enfim, a Nadia já não tá mais aguentando a situação, então ela pede pra Chaminé, já que ela é psicóloga, ajudar ela a ser internada. Mas adivinha só? Ela morre no meio do caminho. Só pra vocês entenderem, eu mudei de roupa porque passaram alguns dias desde a última vez que eu filmei e agora tá frio. E eu também coloquei uma almofada branca, né? Porque eu fui muito estúpida na última filmagem e tava usando uma almofada verde, com a tela verde. Uma almofada verde. Vai entender. O acidente acontece porque a Nadia fica desconfortável com pessoas aleatórias que nem conhecem ela, tentando distinguir se ela tá lúcida ou não. E aí a gente volta pra esse ponto dela não querer ser associada com loucura e também não querer se sentir presa. Nobody locks us up. O que ela não se tocou é que às vezes, na maior parte das vezes na verdade, você é a sua própria prisão. E de você mesmo não dá pra fugir. Mas como ela se recusa a pensar na possibilidade de que o problema tá dentro dela, ela fica tentando achar outro motivo pro loop. It's not me. I understand. It cannot be me. Se a culpa não é da bad trip, talvez tenha alguma coisa a ver com as origens do prédio em que a festa aconteceu. Seria esse um prédio amaldiçoado? Talvez tenha rolado alguma coisa, tipo coisas de meninos e meninas, e uma figura sobrenatural jogou um feitiço nela pra ela aprender alguma lição? Só que não, era apenas mais um beco sem saída. Ao que parece, esse prédio é bem normal, a única coisa que ela descobre é que tem origens judaicas, mas nada demais. E ela até descolou uma manga pra servir de moeda de troca. Então realmente é uma pena. I'm Nadia. Sorry I'm a little out of breath. I was just grabbing you a mango. Do you like mango? Should I take it? What's your name? Como eu falei pra vocês, o vilão não é um espírito demoníaco em algum cantinho por aí. É algo muito mais assustador. Autossabotagem. And that building she's asking about isn't really haunted. Yeah, buildings aren't haunted. People are. Mas nada como uma bebidinha pra escapar dos seus problemas. E dessa técnica eu entendo bem. You can't drink that. Correct. It's undrinkable. Essa rápida aventura pareceu não dar em nada pra Nadia, mas foi extremamente importante pra gente. Como ela precisava estar acompanhada de um homem pra conseguir conversar com o Rabino, ela teve que chamar o ex. E aí a gente descobriu várias coisas sobre o relacionamento deles. Eles começaram a ficar quando o John ainda estava casado, e apesar dele estar se divorciando agora e abrindo o caminho para eles ficarem juntos, ela não quer saber dele. I blew up my life, and that's not on you. But if you could acknowledge that it happened, that would be great. It happened, John. Ele até queria que ela conhecesse sua filha, mas como a Nadia não curte isso de ter sentimento pelos outros e ter compromisso, de se sentir presa, ela acabou furando. Lembre-se disso porque essa é uma grande culpa que ela carrega. Aí eles ficam juntos, mas acabam brigando. Na verdade, toda vez que a Nadia interage com alguém por muito tempo, ela acaba brigando com a pessoa. Como ela sabe que o dia vai sempre reiniciar quando ela morrer e que a galera vai esquecer tudo, vai esquecer da interação que eles tiveram, ela não mede palavra com as pessoas. Tanto que ela diz pra ele, você tá chateada agora, mas vai passar. Porém, olha o que ele responde. I promise you just feel that way right now. No, I promise you I feel like that all the fucking time.
Mas nada como uma bebidinha pra escapar dos seus problemas. Aí ela tá nessa vibe chateada, andando pelas ruas e acaba encontrando aquele morador de rua e os dois ficam super amigos. Ele explica que vazou do abrigo que ele normalmente fica e agora tá na rua porque alguém roubou o tênis dele e ele não quer se associar com ladrões, então ele foi embora. Ele corta o cabelo dela e depois, como eles estão meio cansados, né, por causa da bebida, eles vão dormir. It's fucking cold. I froze to death. Isso quer dizer que se o Migo dormir na rua essa noite, ele vai morrer. Por isso, a Nadia resolve ir no abrigo, encontra ele antes do tênis ser roubado e fica de vigia, para garantir que ninguém vai mexer nas coisas dele. Those aren't yours. Com todo mundo vivo, a Nadia vai em paz pro seu trabalho. Aliás, eu não avisei pra vocês antes, mas ela é programadora, ela faz jogos de videogame. É que acho que só teve outra vez que ela foi pro trabalho. Nos loops ela nunca vai trabalhar, o que é, né, completamente compreensível. Enfim, a caminho de lá ela conhece alguém novo. Didn't you get the news? We're about to die. It doesn't matter, I die all the time. Me too. E aqui começamos o episódio 4 contando a história do Alan. O seu loop também começa na frente de um espelho porque, assim como a nossa boneca russa, ele tem que fazer uma autorreflexão. Mas logo de cara já começam as diferenças entre os dois. Enquanto a música da Nadia é vibrante e agitada, a do Alan é um clássico. Ele exibe muito controle em suas ações e até coordena o tempo que vai levar para fazer cada atividade. Diferente da Nadia que vai improvisando e fazendo o que dá na telha, o Alan quer moldar o seu caminho de maneira perfeita, até ele finalmente obter o resultado esperado, que seria sua namorada aceitar seu pedido de casamento. No momento, a gente ainda não sabe como ele morre porque ele não lembra, mas sabemos que na noite original, ele queria pedir a namorada em casamento, mas ela terminou com ele. Então ele usa esse loop de repeteco do mesmo dia como uma oportunidade para consertar o seu relacionamento. Porém, algo fugiu do normal do que ele estava acostumado. A Nadia é uma nova variante que aparece no caminho dele. Então, isso deixa ele curioso. Caramba, tem alguém que está passando pela mesma experiência doida que eu. Como assim? E isso acaba deixando ele distraído, resultando numa situação diferente daquela que ele conhecia. Como ele fica quieto e pensativo, ele tá agindo de uma maneira diferente que na noite original. Então, a conversa que ele tem com a namorada é diferente. E ele acaba descobrindo uma nova informação. Somebody told you about Mike? Mike? You slept with Mike? Aí a gente corta pra Nadia tentando descobrir quem que é esse homem misterioso do elevador que também tá vivenciando um loop. E em seguida, cortamos pro cara chato que ela pegou na festa. E aí quando eu vi essa cena eu fiquei, ué, mas por que ele tá aparecendo? Será que a Nadia vai pedir alguma ajuda? So we have a hero, right? Who's haunted by, but maybe romantically compelled by the horrors. Excuse me, this is a private office. I'm not sure. You need to walk away. No! You need to go, sir. Fucking Christ! You're an asshole. Who are you? I'm Beatrice's boyfriend? O cara chato é o amante. Quem diria? Eu não diria, mas faz total sentido. O cara chato estava lá pra ela da mesma forma como ele estava pra Nadia. E tem uma frase dele que explica muito bem por que as mulheres procuram ele. So why you? She didn't choose me, Alan. The only choice she made was not you. Nobody chooses me. I'm the hole where a choice should be. Esses dois vão interagir várias vezes durante os próximos episódios, mas o que fica claro sempre é que a namorada do Alan estava infeliz com a forma fria dele se relacionar. Ela chega até a dizer que um dos grandes problemas entre eles é que ele queria tudo perfeitamente controlado da maneira dele e se algo saísse de forma inesperada, ele explode, que é exatamente o que a gente conseguiu observar agora. That's enough, okay? That's enough. I'm going. Só que a vida é cheia de imprevistos, faz parte, sabe? Então a gente consegue ver como a Nadia e o Alan são completos opostos. A Nadia é o imprevisto e ele é o controle. Agora, uma vida balanceada precisa dos dois. Você precisa se planejar, você precisa ser responsável. Só que você também precisa aceitar que as coisas
não saem como você quer sempre. Então vocês entenderam, né? Porque os dois estão presos juntos nessa situação. Porque um tem que aprender com o outro. No fim do episódio, a Nadia encontra o Alan e tenta convencer ele aos dois tentarem juntos encontrar o motivo do loop. Porque até agora, ele não estava incomodado de estar nessa situação. Ele estava tentando resolver o seu relacionamento e vendo a experiência como um presente do universo. Aí nessa conversa, a Nadia conta pra ele uma das teorias dela. Ela acha que os dois são a mesma pessoa. E para isso, ela taca fogo na própria mão para ver se ele sente dor. E tem outra hora que ela testa essa teoria de novo. Então vocês já conseguem ver aqui, né? Enquanto o Alan até contava as escovadas que ele dava, a Nadia sai esfaqueando os outros do nada. Yeah? Ah, fuck! Fuck! See, I didn't feel that. Então tá bem claro que os dois têm o mesmo problema, sim, mas são pessoas completamente opostas. A Nadia suja o balcão do Alan com cinzas e ele vai imediatamente limpar. O Alan organiza o apartamento da Nadia, expondo todas as fotos que ela tinha com a mãe, mas que estavam escondidas debaixo da cama, e isso enfurece ela ao ponto de expulsá-lo de lá. E a partir da aparição do Alan, o conflito da série fica extremamente claro. Ambos precisam aprender a pedir ajuda e aceitar que não tem como você fazer tudo sozinho. Antes dava pra ver que a Nadia nunca aceitava quando suas amigas ofereciam ajuda. You know, your friends can't help you if you don't let them, as I have said before. The key is knowing who to ask for help. In her case, me. In your case, also me. Mas agora que um precisa do outro pra sair do loop, ficou muito claro. I can do it by myself. I can't. No one can do anything by themselves. Ficou tão claro que ficou meio escrachado até. O tempo todo os dois repetem: eu consigo fazer tudo sozinho, o problema não sou eu não preciso de ajuda. We need other people. Other people are garbage. E até a porra do jogo de videogame que ela fez é uma heroína que quer fazer tudo sozinha e não precisa de ajuda e eles nunca conseguem passar de fase. Porque não dá pra fazer tudo sozinho. Ok, boneca russa, já entendi qual é o conflito da sua série. Não dá pra fazer tudo sozinho. Repetir morte, bacana, divertido. Agora, repetir a moral da história, cansativo, chato. Mas é isso, gente. A única série perfeita que eu assisti nos últimos tempos foi Ruptura. Então, não tem nem como competir, né? E outro problema que eles têm em comum, além, de não saber pedir ajuda, é a compulsão. A Nadia passa a série inteira fumando e, na verdade, é raro ver ela sem um pigas na sua boca. Já o Alan come muita porcaria, principalmente doce, ele tá sempre com um bolinho. E ele assassina de fofinhos, juntos na saúde e na doença, até que a morte os una. E aí, depois deles se ajudarem em vários aspectos e até se pegarem, mas foi só como amigos mesmo, tá, galera? Nada a ver chipar eles. Se vocês querem gastar a energia de vocês chipando algum casal, eu sugiro, como sempre eu falo, a Selena Gomez e o Faustão. Mas enfim, depois deles se ajudarem em vários aspectos, eles se tocam que sim, tá tudo bem você pedir ajuda. Conflito resolvido! E agora que eles resolveram o problema que eles têm em comum, eles conseguem resolver os seus conflitos internos e encontrar o motivo do loop. We need each other. I need you. You need me. Did I stutter? Get the fuck out! Sorry. I am sorry that I yelled at you for just trying to be a nice person, okay? I do not want to do this alone. I'm sorry too. Bom, lembra que eu falei que o Alan não lembrava como tinha sido a sua morte original? Agora ele lembrou. I remembered my first death. I threw myself off the top of the building. She told me all about you, that you have mental problems, that you're sick, and you won't get help, and that she couldn't break up with you because she was afraid that you would do something. Agora que eles sabem como e onde cada um morreu, eles podem tentar evitar que isso aconteça naquela primeira noite. Isso porque a Nadia lembrou de uma informação muito importante. Eles se conheceram naquela noite. Ele era aquele bêbado atrapalhado que ela viu derrubando tudo, sabe? Mas em vez dela ir ajudar ele, ela acabou dando atenção pros babacas que estavam mexendo com ela. But if I hadn't, I could have stopped you from killing yourself. And if I hadn't gotten so drunk, I could have stopped you from getting hit by that car. So the loop started because we didn't help the other person. Eles acreditam que voltando ao ponto de encontro original, vão resolver o bug. Mas isso não dá certo porque os loops vão se tornando cada vez mais esquisitos e as pessoas que antes estavam lá vão sumindo. Além disso, eles também começam a morrer de forma inevitável. Tipo, em vez de ser atropelado por um carro ou caindo da escada, eles morrem tendo um ataque no coração. O Alan chega à conclusão de que, se esse é o fim, se é assim que a história deles vai acabar, ele pelo menos quer
a acabar com a consciência em paz. Por isso, ele encontra a namorada e diz que a perdoa. Admite que foi um péssimo namorado e que, ao tentar controlar tudo sempre, ele se tornou uma pessoa fria e distante. E a Nadia também acaba indo encarar seus próprios demônios. Primeiro, ela vai conversar com a Chaminé sobre a culpa que sente de ter abandonado a mãe. Quando a Nadia era criança, uma assistente social avaliou sua situação familiar e resolveu deixar ela aos cuidados da Chaminé. E a Nadia se sente culpada disso até hoje, porque, apesar dela ter falado para a assistente social que queria continuar morando com a mãe, no fundo, ela realmente queria ir para um lar mais saudável. You were this tiny seed buried in darkness, fighting your way to the light. You wanted to live. Do you still have that in you? I look at you now, chasing down death at every corner, and where is that gorgeous piece of you pushing to be a part of this world? Então, apesar da Nadia não ter pulado de um prédio que nem o Alan, ela também tinha perdido a sua vontade de estar viva. E graças ao Lupe, ambos finalmente reacenderam a sua vontade de estar aqui. Por fim, a Nadia encara mais uma dessas culpas e finalmente topa conhecer a filha do seu ex, criando um laço afetivo com ele, que era algo que ela estava tentando evitar. E eu acho que o medo dela de conhecer a menina vai um pouquinho além do que só o medo de criar compromisso com alguém. Por quê? Ela também se vê na menina. Ela vê uma criança que é resultado de um lar problemático, assim como ela foi, sendo que ela contribuiu pro problema no casamento do pai dela. Então, enfim, ela encarou duas culpas aqui. Lidar com uma criança que tem pais divorciados como a contribuição dela e encarar também a criança que um dia ela foi. Aliás, essa criança aqui assombra bastante ela nesses últimos episódios e toda vez que ela aparece, a Nadia morre. A Nadia tem um ataque no coração ou para de respirar, porque é uma forma do universo, né, tá falando pra ela, ó, enquanto você não encarar o seu passado, você vai morrer e vai começar de novo. Pois foi com essa idade que ela sofreu todos os traumas que carrega até hoje, como presenciar sua mãe destruindo todos os espelhos da casa. Don't get me started on the mirrors. One day, she shattered them. Why mirrors? Reflection, proof of existence. Another pair of eyes. Como a própria Chaminé diz, se olhar no espelho não é algo fácil. E a gente tenta evitar a autorreflexão, mas a vida sempre arranja um jeito de fazer a gente olhar pra dentro de novo. E às vezes é só matando a sua versão antiga que você vai conseguir abrir espaço pra nova e seguir em frente. She's still inside you. Are you ready to let her die? This is the day we get free. This is the day we get free. Chegamos ao último episódio e nossos queridões finalmente conseguiram o que eles tanto queriam, que seria corrigir o bug e dar fim ao loop. Agora sim, eles estão de fato na noite original. Mas cuidado, porque isso também quer dizer que se alguém morrer, dessa vez é pra sempre. Não vai ter repeteco. Nadia, take my hand. Let's go down together. Então ambos decidem se direcionar ao ponto de encontro que eles tinham combinado caso o loop acabasse, a loja de conveniência. Look who I found. Wild one caught again! Mas algo inesperado acontece. A Nadia vê o Alan bêbado, atrapalhado, derrubando as coisas. E o Alan vê a Nadia com o cara chato. Oh, fuck. Oh, fuck. Ou seja, quando o loop acabou, ele criou duas realidades e separou nossos protagonistas. Então, numa realidade temos a Nadia que viveu toda a série com a gente, mas um Alan que nunca passou por nenhum loop. E em outra realidade temos o Alan que a gente acompanhou até agora e uma Nadia que nunca passou por nenhum loop. Fodeu. Quer dizer, depende do ponto de vista. Dentro de um único episódio apenas, ele já convence as versões que não viveram um loop que sim, eles se conhecem, mas em outra realidade.
Did you just save my life? Yeah. Ou pelo menos fazem essas versões acreditarem na possibilidade disso. Afinal, o Alan sabe muita coisa sobre a Nadia que ela nunca contou pra ninguém e vice-versa. Assim, todo mundo tem um final feliz e as versões que vivenciaram o loop conseguem evitar a morte de seus parceiros. Enfim, a série acaba com uma cena muito legal entre as realidades se cruzando, mostrando que as histórias estão diferentes, mas eternamente conectadas, que nem com a cena da mosquinha passando de um banheiro pro outro. Quando eu vi esse final pela primeira vez, lá em 2019, eu fiquei muito chateada e torcendo por uma nova temporada. Eu queria muito que a Nadia e o Alan originais acabassem juntos. Eu não queria que eles acabassem com versões que não lembram de tudo que eles viveram. Mas hoje, alguns anos depois e um pouco mais madura, eu gostei desse final e aceitaria que a série acabasse assim. Eu admito que eu tô curiosa com a segunda temporada, é claro, mas eu me sentiria satisfeita se não houvesse uma. Hoje eu entendo que os dois surgiram um na vida do outro com um único objetivo: se ajudarem em uma fase ruim. A Nadia conseguiu evitar que o Alan pulasse do prédio e o Alan conseguiu evitar que a Nadia fosse atropelada. E é só isso que realmente importa. Vamos pensar na vida real. A gente não precisa lembrar de todas as nossas memórias com alguém para apreciar o impacto que ela causou na nossa história. Momentos são passageiros e faz parte de ser humano esquecer dos detalhes de um encontro. Mas o sentimento gerado em um relacionamento é inesquecível. Mas assim, mesmo curtindo o final, eu tô curiosa pra ver o que as criadoras de Boneca Russa têm pra nos mostrar nessa segunda temporada. Então é óbvio que eu vou assistir, né? E pra fechar esse vídeo, minha cena favorita da série. You promise if I don't jump, I'll be happy. Absolutely not. But I can promise you that you'll not be alone.